advogado, especialista em direito de família e sucessões, grande jurista desse estado do Rio Grande do Sul, qual eu acompanho o seu trabalho, não só no mundo institucional, acadêmico, é uma grande honra estar na sua presença, bem como o Dr. Fernando René Greff, doutor, diretor pela URGS, membro da nossa comissão especial de família e sucessões e subdiretor da Comissão de Assuntos Tributários de Família da OAB. Uma grande honra estar na companhia dos senhores. Então, eu passo a palavra ao Dr. Daniel Alt, a quem eu gostaria muito de ouvir. Me sinto muito gratificada em estar na sua companhia, doutor. Boa tarde a todos e todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o audacioso convite, diria assim, da Renata e do Rolf, porque eu acho que nem a minha mãe, nas suas orações mais fervorosas, imaginaria que eu estaria aqui ao lado das pessoas que eu leio todo dia, em que eu bebo da fonte, como diz a Samantha. Se o livro do Rolf fosse uma bebida, certamente eu me embriagaria, como me embriaguei várias vezes. Então, o assunto ele não é tão pulsante. Aliás, antes que eu fale novamente, gostaria de cumprimentar aqui a doutora Indianara e o meu amigo Fernando, que obviamente torna mais confortável a minha presença aqui nesse púlpito para falar de sucessão contratual. E não poderia deixar de passar em branco também, já que a gente fala de família e sucessões, mas especialmente de família e dos afetos, consignar a presença de papai. Um beijo, papai, te amo, obrigado por estar presente aqui. Cativei o público, graças a Deus. Ao final terei palmas também, assim espero. Tomara que não fale nenhuma bobagem. Vamos lá. O tema da sucessão contratual ele é, de fato, bastante instigante e ele necessariamente precisa passar por alguns pontos de atenção para a gente saber se essa evolução que nós tanto imaginamos se faz correta ou não. Esse tema da sucessão contratual ele, obviamente, perpassa por alguns aspectos, e eu gosto bastante de trabalhar com a ideia de uma linha de raciocínio para saber se a linha de chegada ela está coerente com o ponto de partida. E a Samantha disse, nessa fala que me antecedeu, que a gente precisa olhar, e evidentemente a gente precisa focar luzes em alguns princípios, e aqui eu não estou nem falando de princípios constitucionais, eu estou falando de princípios do direito civil. Estão previstos lá, inclusive naquele livro que é magnífico das lições preliminares do direito privado, do Miguel Reale, e a gente tem no nosso Código Civil alguns preceitos interpretativos que evidentemente não podem ser desprezados quando a gente vai falar de uma renovação do nosso Código Civil. Nós não vamos fazer um código novo, nós vamos remendá-lo. E para que essa remenda esse remendo seja feito de uma forma adequada, evidentemente que nós não podemos nos divorciar dos princípios basilares dessas normas de direito privado. E a gente começa analisando pelo ponto de que existe um preceito de socialidade dentro da nossa norma jurídica e que essa socialidade faz com que a gente tenha a percepção de que o Estado ele está a serviço das pessoas e não o contrário. Para que a gente possa ter uma solidariedade e uma cooperação no agir dessas pessoas no âmbito do direito privado, no exercício da sua autonomia, no final do dia, no exercício da sua prerrogativa fundamental de liberdade. Esse é um ponto importantíssimo, onde eu tenho uma preocupação com o coletivo, e eu passo, a partir daí, a idealizar as funções sociais de cada um dos institutos. Ao lado desse preceito, deste princípio da socialidade, eu tenho o da eticidade, que me é muito caro. E esse princípio da eticidade, ele é o fundamento e a orientação para os comportamentos. Não é à toa que o nosso Código Civil fala em boa-fé objetiva.
em várias das suas passagens, se a gente colocar um Ctrl F no Código Civil, vocês vão encontrar, sem mentira, eu fiz isso antes de vir para cá, 57 referências à palavra boa-fé. A conduta da pessoa, ela é orientada a um determinado fim. Que fim é este? Tem que ser um fim ético. E este fim ético, aliás, ética pressupõe liberdade, autonomia. De novo, preceito fundamental. Temos também um princípio de operabilidade, em que os institutos jurídicos, que estão colocados em cláusulas gerais, eles precisam, para que tenham essa operabilidade, eles precisam ter a observância de, ou melhor, ter a possibilidade de ter efetividade, que eles possam sim estar lá para que sejam levados a efeito. Pois bem, olhando para o livro do direito sucessório, não é nenhuma novidade, nós temos 2 títulos sucessórios. Nós temos a sucessão legítima, que decorre de uma sucessão ab intestato, aquela pessoa que morre sem testamento, e eu observo, por consequência disso, a ordem da vocação hereditária e distribuo ali o patrimônio a quem de direito. De um outro lado, eu tenho a sucessão testamentária, onde eu tenho aquele negócio jurídico em que faço disposições para após a minha morte, sejam disposições testamentárias genéricas, legados, enfim. E o que se está querendo criar a partir de agora é um terceiro título diferente dos outros 2, que é a sucessão contratual. É um novo título sucessório, em que por meio de contrato eu posso estipular, futuro autor da herança, juntamente com outras pessoas, a disposição a respeito do meu patrimônio. Isso tem origem, além de outras normas de direito alienígena, no direito português. E o professor Eduardo Santos fala que essa sucessão contratual, e aqui eu abro um primeiro parênteses, o nome até parece não ser tão coerente, mas eu não vou me preocupar muito com o nome. E eu sei também que dentro da ordem jurídica a gente tem aquelas ideias de sucessão contratual, de cessão da posição no contrato. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma nova forma de sucessão, ao lado da vocação hereditária, da sucessão legítima, da sucessão testamentária, agora a sucessão contratual. Então, lá no direito português, a gente tem a ideia de que, por meio de contrato, o autor da herança ele pode, juntamente com outras pessoas, deliberar a respeito da sua sucessão. Pois bem, o ponto é que, para que a gente possa avançar dentro dessa ideia, a gente supere alguns pontos de obstáculo que estão inseridos dentro da norma jurídica, que é o famoso Pacta Corvina, que deriva daquele artigo 426 do Código Civil, que fala da impossibilidade de nós contratualizarmos a herança da pessoa viva sob pena de uma nulidade virtual. Aquele negócio ele não pode ser feito. E a preocupação do legislador é num sentido amplo, macro, numa visão de drone, independentemente das peculiaridades que estão envolvidas naquela contratação. A ideia é de que, hoje existente, é de que qualquer convenção cujo objeto seja a herança da pessoa viva, ou seja, uma sucessão que não está aberta, este contrato é nulo. Nós precisamos, para evoluir, Lamas, pensar de um formato um tanto quanto diferente, para que a gente não possa ficar que nem a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. A gente precisa olhar para esses institutos num contexto um pouco mais colorido do que esse retratado pela foto, que é um cinza. A gente precisa fazer com que a autonomia privada, que deriva de um preceito constitucional, seja observada e que a contratualização das relações familiares, seja no âmbito propriamente do direito de família, mas também do direito sucessório, ele seja a pedra de toque.
E eu não estou querendo revolver ao tempo em que o Código Civil era patrimonialista e individualista. Não, muito pelo contrário, é prestigiar esses preceitos fundamentais, mas com, de novo, uma outra aquarela, um outro colorido. Para que isso possa acontecer, a gente precisa analisar, de novo, bebendo da fonte do direito estrangeiro, mas que tudo isso é trazido por muitos autores para a nossa legislação doméstica, de que eu preciso olhar o 426 com alguma sistematização. Por exemplo, a gente pode analisar que dentro desses pactos sucessórios, nós podemos ter, num primeiro lado, um pacto aquisitivo, em que eu tenho, vejam, um contrato bilateral, em que o futuro autor da herança é partícipe dessa contratualidade. E participando dessa contratualidade, ele e outra pessoa podem estipular sobre esta futura herança, inclusive designando benefícios sucessórios, quiçá legado contratual, portanto. De outro lado, eu poderia ter, ou melhor, temos, de acordo com a doutrina, esses contratos bilaterais de renúncia, pactos renunciativos, em que, de novo, o autor da herança, com outra pessoa, que pode ser o seu cônjuge ou o seu companheiro, eles estipulam algumas questões inerentes à renúncia de um hipotético, futuro direito hereditário. Não vejo problema algum nisso. Aliás, não vou repetir, sob pena de ser repetitivo e incidir em tautologia, tudo aquilo que o professor Rolf Madaleno fala com maestria, junto com o Mário Delgado e outros tantos, sobre a possibilidade de renúncia. Porque, na realidade, se nós formos analisar isso com lupa, nós não estamos infringindo aquela regra que está determinada por detrás da dicção do artigo 426. Eu não estou agorando ninguém. Eu não quero que ninguém morra. Aliás, eu, que sou o futuro autor da herança, participo deste negócio. Num terceiro lado, a gente tem aqueles pactos sobre sucessão de terceiro, em que duas pessoas, que não o autor da herança, estipulam regras em relação à sucessão deste terceiro. Talvez aqui haja uma certa problemática. E vejam que eu não estou falando de pactos pós-mortem, estou falando de pactos sucessórios. Pactos pós-mortem são admitidos tanto pela jurisprudência como pela doutrina, porque o negócio jurídico apenas está condicionado a um evento futuro, que é a morte. É outra coisa, é outra coisa. Pois bem, dentro dessa lógica, eu queria uma aguinha que eu esqueci ali. Um minutinho. Obrigado. Para tentar alinhar as abóboras enquanto a coisa andava, o que se idealizou foi a inserção desse artigo 1790-A no Código Civil, que prevê essa famosa sucessão contratual. De novo, para que não pairem dúvidas, seria um terceiro título sucessório. E esse artigo, que teve uma redação originária, que depois foi emendada e que depois, no final do dia, não foi acatada pela subcomissão. Mas vale a pena comentar sobre ela. Não me parece que a dicção original do artigo seja a melhor. Me parece que existem certas misturas dentro do dispositivo legal, tal como originalmente idealizado. Mas o caput do 1790-A do Código Civil, que se propõe seja
o que preveja a sucessão contratual, dispõe que, por meio de um contrato, eu possa renunciar à herança da pessoa viva ou dispor sobre a sua própria sucessão, por meio de contrato, negócio jurídico. E aqui, obviamente, segundo parênteses, eu não posso me esquecer das regras do direito civil lá da parte geral com relação à forma dos negócios jurídicos, a depender do que eu estou estipulando neste meu contrato. E eu fiz um recorte para tratar do direito de família e sucessões em relação às sociedades. Porque a sucessão contratual, ela fala também sobre coisas de bens digitais, também sobre formas de reprodução da voz da pessoa humana. Não é esse o ponto. Estou falando de direito sucessório e direito societário. E os parágrafos desse artigo 1790, eles trazem algumas questões interessantes. E a primeira delas, que eu gostaria de destacar, é de que os instrumentos societários, contrato social ou contratos parasociais, eles podem regular a sucessão em participações societárias, e eu sublinho, e depois eu falo sobre esse destaque. E na administração da sociedade, sem prejuízo da legítima. Mais adiante, ele fala que a participação societária ela vai ser avaliada com base no balanço patrimonial, que é a grande problemática da apuração dos haveres quando eu falo de liquidação parcial de sociedade. Que vai ser esse balanço especialmente levantado por ocasião do evento morte do sócio, na data da abertura da sucessão, em que eu vou avaliar ativo, passivo, a preço de saída, enfim. Se formos olhar a justificativa para a inserção desse artigo 1790-A, lá fala e refere decisões do STJ, em que existe o afastamento do fluxo de caixa descontado para fins de apuração das cotas sociais, porque se vê com maior razão a aplicação do balanço de determinação, que é o que consta do artigo 606 do Código de Processo Civil. E a redação que estava sendo sugerida falava de balanço patrimonial e não balanço de determinação. E aqui fica uma questão só de incongruência nesse tema que já é tão debatido e que gera tantas discussões no âmbito do judiciário. E, por fim, esse artigo 1790 fala, lá no parágrafo 7º, que vai haver a sucessão contratual quando, expressamente, nos instrumentos societários ou parasociais, isso for regulamentado e que as alterações elas vão acontecer independentemente de autorização judicial. Isso porque, no ambiente societário, a gente tem uma liberdade gigantesca para deliberar sobre determinadas situações, o que, por outro lado, no direito sucessório, tal como está, nós temos algumas limitações. E eu nem vou chegar ao ponto de dizer que o direito societário não gosta dos advogados do direito de família. Na realidade, gostam, porque se não gostarem, eles vão estar fadados a praticar atos irregulares. Então, este amor deve reinar, e não a arrogância e o desafeto entre os advogados do direito societário e os advogados do direito de família e sucessões. Pois bem, como esse artigo 1790 não foi adiante dentro deste anteprojeto que está sendo idealizado, mas há sempre espaço para discussão, o único ponto que fica a referência expressa sobre o termo sucessão contratual não está no livro do direito das sucessões, está no livro de direito societário, lá no artigo 1028, parágrafo 4º, que se busca renovar. Aliás, eu nem sei se precisaria o artigo 1028 ser alterado. De todo modo, como está sendo, se busca alterá-lo, esse parágrafo 4º fala lá da sucessão contratual. E que fala esse dispositivo que os sócios ou administradores, eles podem regular estas questões de como acontece quando ocorre a morte de um sócio, como se apuram os haveres, quem entra, quem não entra. Isso está lá. Se isso estiver regulamentado, independentemente de autorização judicial, eu posso fazer as alterações contratuais. Para quê? Para que a empresa seja preservada e não tenha nenhum prejuízo
de continuidade. Ponto. O que acontece? Como considerações finais para trazer a reflexão. Essas questões, por mais imbricadas que sejam, e por mais que aqui eu tenha que fazer caixinhas de alocação e organização de conceitos, eu tenho, de um lado, direito sucessório, de outro, direito societário. E vejam que esta possível alteração para falar-se em sucessão contratual acarretaria a criação de um novo instituto, de uma nova modalidade de sucessão, melhor dizendo, de um novo título sucessório. Se o artigo 1790-A não vai em frente, não me parece fazer sentido que nós tenhamos uma sucessão contratual prevista no direito societário. Me parece que a existência de um é condição sine qua non para a existência de outro. Até porque, se nós pararmos para analisar, de acordo, Fernando, com decisões do próprio STJ, que nós já discutimos em outras ocasiões, de que o fato de que a transmissão da herança ter ali dentro cotas sociais, isso não implica automaticamente na transferência do falecido para os seus filhos herdeiros a transferência da condição de sócio. Muito pelo contrário. A questão de se recebe ou não recebe são questões de direito sucessório. Se a pessoa entra ou não entra dentro da sociedade, e aqui estou fazendo um recorte para sociedades de pessoas, sociedade limitada, se entra ou não entra, se eu apuro haveres, como faço isso, são regras de direito societário. Então não poderia o 1028, parágrafo 4º, regulamentar uma sucessão contratual que tem a sua gênese no direito sucessório. Eu não estou falando, analisando unicamente o 1028, que eu teria um novo título sucessório. Pelo contrário. Aliás, se nós formos analisar de novo as justificativas para tal modificação, elas basicamente se restringem a uma situação de que o autor da herança, aquele sócio, ele pode deliberar no contrato social, que é aquele público que vai para a junta comercial, ou nos contratos parasociais que ficam interna corporis e não tem a publicidade normalmente que tem os contratos sociais, então basicamente essas questões são estipuladas em contratos parasociais, de que a sucessão vai acontecer dessa forma se o herdeiro pode ou não pode entrar. Isso não é questão de direito sucessório, isso é prerrogativa de direito societário, o que, de novo, no meu sentir, faz com que eu não tenha um novo título sucessório. A gente precisa organizar as coisas. Precisamos evoluir? Certamente. E me parece que se a idealização da sucessão contratual almejasse que eu pudesse colocar esses herdeiros dentro da sociedade, admitida a sua entrada, mas que por algumas razões aquelas cotas devem ser distribuídas na proporção de 70 para um ou de 30 para outro, vírgula, desde que não afronte a legítima, isso sim, se houver a sucessão contratual tipificada lá no livro de sucessões, a gente estará, sim, fazendo consagrar o princípio da autonomia privada, de uma prerrogativa fundamental de ser o dono e ditar as regras quanto ao seu próprio patrimônio, mas, evidentemente, não fraudando. Só que o ponto de mirada que nós precisamos ter para essa alteração não pode ser uma preocupação pura e simplesmente com os atos de fraude que vão fazer. De novo, volto lá ao início. Os preceitos do Código Civil, dentre eles, são de eticidade. Então, a presunção, por mais estranho que isso possa parecer, é de que as pessoas agem com boa fé e não com má fé. Porque, do contrário, nós estamos penalizando aqueles que querem fazer direito. Se nós fizermos assim, nós estamos entrando no mesmo caminho daqueles que transgridem e praticam atos antijurídicos, e que eu acho que não é o que se quer prestigiar. Portanto, me parece que a gente precisa sim dialogar, que nós precisamos sim, com madureza, ponderar a autonomia privada dentro do direito sucessório, para que nessas interlocuções entre o direito societário e o direito das sucessões, prestigie o afeto, prestigie a boa-fé, prestigie um direito mais humano, mais moderno e mais social. Agradeço a paciência.